inteira. Então, vai ser das 9 às 11h30 e à tarde das 13 às 15h30. Então, dá para vocês irem indo com calma e se organizando. Agora, é essencial que vocês façam isso realmente essa semana, porque na próxima semana vocês já vão precisar do token. E, atualmente, assim, a gente, tudo tem que estar com token. Então, pronto, ó, tem uma lista no grupo de vocês para tentar organizar esse fluxo melhor. Parabéns quem teve iniciativa, não sei quem foi, mas foi muito boa. Então, feito esse aviso, nós já vamos começar aqui para tentar ser breve e não tomar muito tempo do horário do almoço de vocês. Nesse painel de agora, que na verdade eu não gosto nem de chamar de painel para não dar um ar de formal demais. Nesse nosso encontro aqui, a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco do SharePoint, das normas do contencioso e das rotinas do contencioso geral. Na verdade, o SharePoint nada mais é do que o nosso site do contencioso, que é um site no qual a gente tentou reunir as informações que são úteis para quem é do contencioso. Eu vou mostrar aqui no e-mail, se tiver algum e-mail que tiver chegado me xingando, por favor, não reparem, tá? A gente entra aqui, tá vendo? Nessa lateral, e você tem aqui o SharePoint. No meu caso, eu tenho alguns grupos em que eu estou, e aí vocês vêm aqui no do contencioso geral, que a gente vai pedir para incluir todos vocês. Nós temos o SharePoint do contencioso geral. Então, aqui à esquerda, nós temos diversos campos, e eu vou aqui deixar claro assim, a gente não vamos entrar aqui campo por campo, mostrar o que é cada um, porque se eu fizesse isso hoje, daqui a 15 dias, vocês já tinham esquecido. Eu vou tentar dar uma passada junto com o Caio, geral, mostrar basicamente o que tem, e aí vocês exploram isso com mais calma, para ir analisando detalhadamente. Mas vocês veem aqui que nós temos à esquerda, por exemplo, a estrutura do contencioso geral. Então, você vai abrir, vai ter subprocuradoria, assistência de arbitragem, organograma. Nós temos o contencioso geral em números. Então, são os relatórios do contencioso geral que vocês vão ter aqui, por exemplo, tem um relatório aqui do primeiro trimestre de 2025, então aqui vamos ter os números do contencioso geral. Nós temos também aqui, esse é um campo interessante para vocês, que é um campo de apresentação virtual. Então aqui nós temos, sejam bem-vindos, vamos aprender, e o que importa, nós temos abaixo alguns vídeos com, por exemplo, a apresentação do SharePoint, a apresentação do Atos, da pasta do processo, dos fluxos, requerimento de distribuição, dispensa, exclusão e correção da pasta do Atos. Então, são vídeos que têm coisas que são da rotina de vocês. Esses são os vídeos que eu aconselho que vocês deem pelo menos uma passada, repetindo, não vai ficar hoje à noite estudando os vídeos, agora eu vou estudar como é que eu faço para excluir uma pasta do Atos. Você vai usar isso daqui a 6 meses, quando você for usar, você vai ter esquecido do que você estudou hoje à noite. Então, é só dar uma olhada para vocês saberem o que tem. Então, futuramente, daqui a 15 dias, eu preciso fazer um fluxo de pagamento de honorários periciais. Então, você já sabe que existe essa informação aí. Antes de pedir a alguém que lhe explique como faz, você dá uma olhada, vê se isso supre sua demanda, supre sua dúvida. E a ideia desses vídeos é essa. Ô, Cláudio,
Eu acho que é importante dessa parte da apresentação é todos vocês saberem onde localizar as coisas no SharePoint e no site, porque isso realmente é muito importante. A gente vai mostrar outros lugares também. Tem vários fluxos, apesar da gente criar esses fluxos, nem a gente sabe todos, porque são muitos mesmo. E alguns são usados com muita frequência, né? Então, por exemplo, um fluxo. Não, depois a gente. Eu ia mostrar aqueles fluxos da PJ. Então, por exemplo, um fluxo mais comum, como a solicitação de dispensa de recurso, né? Vocês já sabem que a gente não recorre de absolutamente todas as coisas, nem teria como fazer isso, seria impossível, né? Mesmo com a aguardada chegada de todos vocês, ainda não, jamais seria possível a gente atuar em todos os casos, em todas as questões, em tudo que se faz. Então, a gente tem que racionalizar o trabalho. Isso que é importante. Então, uma coisa que você usa mais fácil, mais frequentemente, que nem a dispensa tem aí, vocês vão saber, vocês vão lembrar, mas às vezes você pode estar num núcleo que você raramente pede, por exemplo, para indicar um perito e aí tem um fluxo para pagar esse perito. A gente vai indicar um perito da fazenda, né, e também, ou assistente técnico, né? Então tem casos que a gente entendeu que vocês podem decidir por vocês, ou conversar com as suas chefias, né, com a coordenação do núcleo, se aquele caso merece ter uma perícia ou não merece ter uma perícia, se é uma prova importante, se não é, e aí você entendeu que é melhor pedir uma perícia, naquele caso. Então, você vai pedir, né, o perito é judicial, ele que o juiz é de confiança do juiz, ele que vai escolher, mas a gente tem que depositar os honorários, então tem um fluxo para isso. E digamos que aquele caso é muito importante e a gente acha que além de ter uma perícia, tem que indicar um assistente técnico. Então, vocês vão lá solicitar a indicação do assistente técnico. Tem esse fluxo aí, mas talvez o fluxograma, ele às vezes não explica tanto. Eu acho que indo lá no... Volta aqui em cima, por favor, Cláudio. Não, aqui na barra mesmo. Indo lá na estrutura do CG, tem ali a PJ. Abrindo aqui o subcampus aqui. Aqui. Aí vai indo lá para baixo, unidades. Ali, unidades aqui, por favor. Aí aqui a gente tem Procuradoria Judicial. Vocês vão abrir aqui. Isso, fluxos de trabalho, exatamente aqui. Aqui tem um documento bastante grande, mas acho que esse é um dos que vale a pena vocês conhecerem. Então, vocês já viram o caminho aqui em unidades, Procuradoria Judicial, fluxos de trabalho. Aí aqui, esse arquivo aqui dá para você abrir lá embaixo. Ou... É bem lá para baixo mesmo. Tem uma... Aqui. É que ele está rolando todo aqui. Então, aqui tem todos os tipos de fluxo que a gente usa lá na Procuradoria Judicial. Dispensa de recurso de manifestação. Você pode procurar, ter um campo de busca que você acha o que você quer. Representação a chefia. Então, por exemplo, se você quer indicar assistente técnico, é esse mesmo. Indicar assistente técnico, você pode indicar diretamente de uma lista que já existe. Então, tem assistente de tudo quanto é coisa. Tem de segurança do trabalho, ambiental, todo tipo de especialidade, você já pode indicar diretamente da lista. Ou você faz uma representação para, se caso achar que esses daí não são interessantes. Ou, vamos dizer, indicou assistente técnico, ele vai atuar lá na análise da perícia. Mais para frente, você vai ter que pagar esse assistente técnico depois de que terminou já a instrução probatória. Então, tem um outro fluxo, você vai pagar o assistente técnico. Então, isso às vezes você vai demorar um tempão para usar. Então, não importa muito você saber como que faz. O que importa mais, acho que desse momento, é você saber onde encontrar.
Porque, inevitavelmente, em algum momento, você vai precisar usar um fluxo que você usa pouco e muitas vezes manda mensagem para a gente, como é que faz isso? Onde que faz isso, né? Fala, olha lá no SharePoint, aqui em unidades, fluxos de trabalho, que tem descrito como que você pode fazer isso. Era só aí, acho que isso que era importante, claro. Não, tá ótimo. Então, a gente tem, além desses fluxos, a gente tem outros campos aqui que são importantes, como, por exemplo, esse aqui, entes representados. A gente tem uma lista aqui de quais são os entes representados pela PGE. Aí, assim, na dúvida, antes de chegar no processo e dizer, não, nós não representamos esse ente, é bom confirmar com a chefia. Por quê? Porque isso vem mudando com muita velocidade. Então, a gente tem entes sendo extintos, a gente tem entes que tinham procuradores autárquicos e que a PGE tem assumido a representação judicial recentemente, mas essa lista ela dá uma boa visão geral dos entes representados. Nós temos também uma lista de contatos na administração. Aqui o telefone é só simbólico, tá? Ninguém vai ficar pendurado no telefone pedindo coisa. O contato, 99% das vezes, é pelo e-mail. Então, você tem aqui os contatos dos entes e vocês vejam que tem, por exemplo, o SPPrev, tem vários, mas é porque cada um é de um setor. Então, aposentadoria, pensionista, tem um só para questões trabalhistas e por aí vai. Nós temos também aqui o campo... Claro, fazer uma observação também de contatos, que hoje a imensa maioria dos contatos que vocês vão fazer para cumprimento de obrigação de fazer, para informações, é tudo pelos NATs. Então, você não precisa, em princípio, conhecer esses e-mails, essas pessoas. Porque quando as informações ou você vai pedir, ou o próprio núcleo de cadastro pede automaticamente se são ações mais padronizadas. Então, eles fazem mais de 80% da comunicação com a secretaria, na grande maioria dos casos. Mas algumas situações podem ter situações mais emergenciais mesmo, ou que tem alguma dúvida, precise falar com você, que precisa de alguma complementação, porque não, às vezes o nosso apoio dos NATs, né, que é os núcleos de apoio técnico, eles têm uma formação jurídica, né, são bacharéis em direito, mas muitas vezes as comunicações são um pouco gerais, né, são um pouco mais genéricas, e às vezes aquele caso pode ter uma complexidade que você precisa tratar dele individualmente, com a pessoa lá da secretaria que está cumprindo. Aí você vai olhar quem e pode entrar em contato por esses canais também. Isso. Tem também a aba do contencioso em números, que eu já mostrei para vocês, e tem essa aba da CEPAM. A CEPAM é a nossa comissão de modelos, então, periodicamente, a gente tem um edital, os colegas que têm interesse, eles se inscrevem, e aí vão fazer modelos que depois são aprovados para que fiquem disponíveis para toda a carreira. Então, a ideia é você ter uma padronização das teses. Então, se vocês entrarem aqui na aba da CEPAM, vocês vão ver, por exemplo, que tem modelos de tópicos processuais, tem de méritos, tem preliminares, méritos, tem também orientação para elaboração de modelos e relatórios para quem estiver inscrito na CEPAM. Então, tem muita informação que eventualmente pode ser útil para vocês, quando ainda não tiverem um modelo, ainda não souberem se aquela questão específica tem alguma tese institucional, às vezes vale dar uma olhada na CEPAM para ver se isso já foi tratado, isso já foi estudado pelos colegas, porque normalmente quando se faz um modelo para CEPAM, se faz um levantamento jurisprudencial grande,
se faz um estudo muito detalhado. Então, esses modelos da CEPAM trazem muita informação útil para vocês. Mas, seguindo em frente, vamos agora mostrar as normas do contencioso geral. Então, aqui também nós temos uma aba normas, e apesar de aqui só comunicados e atos, vocês vão ver que dentro de normas, nós temos aqui as rotinas do contencioso geral, que nós vamos abordar mais para frente. Nós temos a lei orgânica da Procuradoria e temos também as normas da Procuradoria Judicial. Então, vocês vão ver aqui que nós temos essa planilha. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Não. Eu acho que... Bom, enfim. Aqui vocês vão ver que nós temos portarias, orientações normativas, resoluções. Então, nós temos diversos tipos de normas. Temos comunicados também. De uma maneira geral, vocês vão ver as orientações normativas, elas trazem alguma, via de regra, uma dispensa. Então, é uma dispensa de recurso, uma dispensa de contestação ou algo assim. Nós temos as resoluções, que são atos da Procuradora-Geral, do Procurador-Geral. E nós temos também as portarias, que são normalmente para a organização do contencioso, e os comunicados que trazem alguma orientação. Muitas vezes, você tem você tem questões que estão ainda em discussão na jurisprudência, e isso já foi estudado, já foi fixada uma tese institucional a respeito. Então, muitas vezes se edita um comunicado. Olha, na hipótese tal, você vai arguir isso, isso e isso. Na outra hipótese, você vai arguir tais questões. E aí vocês podem vir aqui e ir filtrando as normas. Então, vocês veem, por exemplo, pode filtrar aqui por comunicado, orientação, portaria do contencioso geral, resolução, PGE, tem também comunicados que são conjuntos do contencioso geral e do contencioso tributário fiscal, que são temas que dizem respeito às duas áreas. E então, vocês podem escolher várias modalidades de filtros. Aqui vocês veem que na tabela tem o ato, tem a categoria, o ano, tem a descrição do ato, tem qual é o tema dele, o objeto e se esse ato está vigente ou não. Então, é muito interessante vocês explorarem isso para ter uma visão geral. Repito, não precisa estudar, dispensa. Não, é vocês saberem como isso está estruturado, como funciona, como faz para pesquisar, para caso surja alguma dúvida sobre o tema, alguma questão, vocês poderem saber onde buscar a informação. Caio, você queria expor algum específico? Vou pegar um ou outro aqui. Não, eu queria mostrar uma ou outra só para vocês terem uma ideia de como é que é. Pegar aqui essa... vamos pegar alguma ON aqui. Procura de alho, ou então... Deixa eu ver, os mais recentes aqui. Aqui é 79, por exemplo. Tá aí, para não ir tão longe. Aí você clicando ali na orientação normativa, ela vai abrir o texto para você. Então,
assim, cada orientação normativa tem os seus detalhes, vamos dizer assim. Elas são bastante semelhantes, mas às vezes elas guardam um detalhamento maior ou menor. Então, vou ver aqui com vocês, por exemplo, essa daqui tem um expediente, sempre começa assim, com um expediente SEI, em que nesse expediente foi analisada a jurisprudência, já foram vistos vários casos, todas as câmaras do tribunal, às vezes de tribunais superiores, ou aqui do TJ, né, ou TRF, eventualmente, e que concluiu-se que a míngua de algum fato novo, ou de uma mudança no ordenamento jurídico, aquela tese já está bastante superada em desfavor da Fazenda. Então, nesses casos, em geral, se dispensa os recursos, e essas dispensas você utiliza dentro da pasta do seu caso, do seu processo, sem, vamos dizer, você que vai analisar se aquela dispensa cabe ou não cabe. Não vai pedir, falar com a coordenação ou pedir autorização para ninguém. E aí ela começa assim: ficam os procuradores autorizados a não interpor recurso de agravo, apelação, recurso nominado, recurso especial e recurso extraordinário. Aqui é importante ver, porque algumas ONs não dispensam todos os recursos. Às vezes tem alguns que não estão dispensados, mas a maioria, em geral, abrange todos os recursos, ou a grande maioria deles, né? Especial e extraordinário a gente vai falar mais para frente a respeito de outro ato mais abrangente que dispensa em geral os recursos especiais e extraordinários. Mas aqui, no mérito, está dispensado os recursos contra a decisão judicial que reconhece aos integrantes da carreira de delegado de polícia o direito ao recebimento da GAT. Então, por designação cumulativa no comando de unidade, equipe operacional e plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil, ainda que a identificação das unidades e equipes operacionais de plantão dos órgãos de execução da Polícia Civil designada não conste expressamente no rol decreto regulamentar tal. Então, você tem ela tem um determinado detalhamento que você tem que entender se naquele caso existe a designação em comando de unidade, equipe operacional, plantão de órgãos, porque pode ser que ele está pedindo alguma coisa um pouco diferente lá no caso. Ele fala, não, isso daqui é uma situação que equivale ao comando operacional, mas não é bem isso, entendeu? Então aí você tem que analisar se aplica ou não. E agora, se for uma que evidentemente é essa situação, mas não está no decreto regulamentar, está dentro dessa ON, por exemplo. E ela coloca outras ressalvas aqui, desde que preenchidos os demais requisitos legais objetivos. Então, você tem que conhecer quais são os requisitos legais objetivos da lei. Obviamente que você está tratando com um caso desse, você vai saber, porque você vai ter analisado essa lei para ver o que ele está requerendo ali judicialmente. E ainda aqui tem outras exceções, que não se aplica aos casos de designação em equipes de corregedoria, função de dirigente de unidade, etc. Tal. Situação de mera ampliação da base territorial de atendimento do plantão na mesma unidade, então ele já estava lá na unidade e ampliou a base territorial, e ainda questões subsidiárias, as quais, quando discutidas no processo, deveriam ser objeto de análise individual. Então, vocês também têm uma análise, por exemplo, de questões processuais, né, legitimidade, prescrição, né, não processuais, né, de mérito também, prescrição, mas podem ter outras situações que, apesar do mérito, a gente tem um tema que no mérito não é muito bom, que já está pacificado contra, mas podem ter outras questões. Então, isso também é importante analisar caso a caso. Pegar alguma outra, ver se achar a do Ali lá. Não, eu ia procurar pelo termo, mas eu acho que aqui tem, por exemplo, a 42 e a 27. E vocês vão ver que tem outras que tem um termo mais genérico, que não tem tanto detalhamento. Então, essas pode perguntar, deixa eu trazer o microfone. Bom dia, obrigado.
A dúvida era mais em relação ao atos. No momento em que a gente identifica que é o caso de dispensa, a gente inclui a demanda ou a gente abre manifestação interna do procurador e aí coloca o número da resolução, justifica no caso? Tá, na prática, na pasta vão ter. Não sei se já abriu Atos, não. Já? Então, lá você vai ter uma aba, que é a aba dos autos internos, que tem as nossas manifestações ou questões internas. Por exemplo, vamos dizer que a gente vai fazer o pagamento do nosso perito, isso fica nos autos internos. E vai ter a aba judicial. Então, tudo que você produz um documento, simplesmente isso. Você abre um documento, nova manifestação, e coloca lá dispensa de recurso, e dentro dessa dispensa vai colocar o texto desse ato normativo. Isso. E já tem modelos já, porque também você vai ter provavelmente lá você vai pesquisar pelo número ou pela hipótese, já vai pesquisar lá a ALI, e vai achar que é um adicional que foi criado lá na década de 2000, e vai achar os que estão relacionados a isso. E aí você usa aquele modelo, põe dentro da pasta e acabou. É isso. Entendi, obrigado. Bom, voltou a funcionar o outro microfone. Eles são um pouco temperamentais. Aqui uma outra hipótese. Aqui o GDoc era antigamente, né? Esse daqui já é mais antigo. Hoje a gente usa o SEI. Mas, enfim, a mesma estrutura. Considerando a jurisprudência firmada sobre a matéria, os elementos coligidos no expediente tal, que contou com aprovação do Procurador-Geral do Estado, ficam autorizados a não interpor recurso de agravo, apelação, recurso nominado, especial extraordinário, contra a decisão que reconheçam aos policiais militares, policiais civis, agentes de segurança penitenciária, o direito ao recebimento do adicional de local de exercício referente ao mês de fevereiro de 2013 e do adicional de celebridade referente ao mês de abril de 2013. Ficam ainda orientados a desistirem dos recursos que tenham sido interpostos em face de decisões que se adequem à hipótese anteriormente enumerada, que ainda não tenham sido julgados. A autorização não abrange questões subsidiárias, as quais devem ser discutidas especificamente, né? Então, esse caso aqui teve uma época em que esses adicionais foram... o Ali foi extinto, né? Lá nos anos 2000, sem fazer muito julgamento de valor, mas o Estado de São Paulo criou um monte de adicionais que complementavam a remuneração de várias classes de servidores. E aí eles foram sendo absorvidos, extintos ao longo do tempo. Nesse fevereiro de 2013, esse daqui foi extinto. E teve também uma outra mudança de folha de pagamento, lá que, ao invés de você pagar o adicional de salubridade de 2 meses atrás, começou a pagar do mês anterior. Então, houve uma tese de que foi suprimido o pagamento de 2 rubricas, enfim, só para quem for ver esses casos que interessa tanto a hipótese de fundo. Mas ele já é mais objetivo. Se estiver pedindo isso, está dispensado e além, não tem aquele monte de exceção que tinha no outro caso, naquela orientação normativa, e ele ainda vai além, porque ele não só autoriza não interpor o recurso, como ele fala, os que já tiverem sido interpostos, por favor, já desista, então renuncie, desista do recurso. É claro que na prática, né, tem muitos processos na banca, você não vai ficar abrindo um por um para ver se era caso, mas eventualmente, se você quiser fazer isso, ou se você está lá com que veio por uma outra motivo, você viu, por exemplo, intimação de julgamento, vai julgar esse caso aqui, então você pode já desistir. Então era isso que eu queria colocar em relação às orientações normativas, porque elas não são todas iguais, não. É claro que tem muitas que não vão ser usadas, porque elas se referem a situações muito diferentes, a temas diferentes, tem de saúde, tem de servidor, tem de tudo. Então, eu ia até abrir outra, mas não precisa, não, que ela fala no final sobre a Lei 11.960, né? Vocês devem conhecer, da parte de... Essa daí fala? Não sei. Essa daqui é interessante também, só falar dela também. Ela fala que não vai interpor recurso à apelação, inominado e tal, só que ela é um pouco...
para você aplicar ela, você tem que conhecer bem o que se trata na prática ali, porque ela fala que você não precisa impor os recursos que reconheça em favor de policial militar, civil, agente de segurança, tal, direito ao recebimento das diferenças relativas ao adicional de local de exercício instituído pelas leis tais e absorvido aos vencimentos pela Lei Complementar 1197 de 2013. E aí a fala não abrange ações coletivas, questões subsidiárias, tais como prescrição e aspectos processuais, as quais devem ser discutidas individualmente. Então, sempre é assim, sempre se tiver outros fundamentos para você tentar ganhar ação, você não vai... Você pode até, por exemplo, não discutir o mérito, você pode colocar lá na pasta, a gente costumava fazer isso, colocar lá na pasta de dispensa, falar, eu não vou tratar do mérito nesse recurso, porque a gente já está desfavorável à tese, mas eu vou discutir só a prescrição, por exemplo, nesse processo, entendeu? Ficar limitado a isso. Mas aqui, uma questão que surgiu, né, com essa absorção do Ali, lá, os policiais militares, civis, vou falar do militar especificamente, ele recebe o salário base e também tem outro que é o RETP, que é um regime especial de trabalho do policial. E aí a forma como isso ia ser absorvido nos vencimentos virou uma discussão. Se esse ALI foi absorvido unicamente no padrão ou no padrão mais no RTP, porque a lei colocava que vai ser absorvido nos vencimentos, no plural. E a fórmula de cálculo disso era padrão mais RTP, não era só no padrão, porque como o RTP é calculado com base em 100% do padrão, o salário base, então se você absorvesse esse valor apenas no base, você tinha que dobrar o valor, porque o RTP era calculado com 100% no base. Não sei se deu para entender essa lógica. Mas a questão aqui se ele estivesse fazendo isso, nesse caso concreto, essa dispensa não se aplicaria, entendeu? Porque ela fala um pouco de uma maneira genérica. Ele tem direito às diferenças. Então, por exemplo, se ele vai incidir o quinquênio, a sexta parte, sobre esse valor, essas diferenças ele tem direito e está abrangido por essa hipótese. Mas se ele fizer aquela forma de cálculo que foi rechaçada, depois teve até um IRDR a respeito disso, a gente ganhou o IRDR, e tinha apenas uma Câmara que era contrária a esse posicionamento. A Fazenda ganhou, das 13 câmaras, ganhou em 12. Essa única Câmara que julgava contrária tinha uma ação coletiva sobre essa questão, e o julgador dessa Câmara da ação coletiva não suspendeu, apesar do relator do RDR falar que tinha que suspender, julgaram contra a gente, e depois enfim, foram ajuizadas outras medidas para tentar reverter a situação. Mas o que eu queria trazer desse caso aqui é que você, nesse caso, tem que entender bem o que são os vencimentos, quais são os reflexos, para usar bem essa orientação, porque não é qualquer diferença. Essa diferença, no caso de uma forma de absorção que depois a gente reconheceu como ilegal, porque não era isso que a lei falava, essa daí não estava abrangida. Eu vou passar a palavra para a colega que queria fazer uma pergunta. Oi, bom dia. Eu fiquei com dúvida quanto à questão da atualização dessas orientações normativas, porque eu vi que você tinha uma de 2013 e uma de 2016, se porventura tem alguma atualização no entendimento da jurisprudência, enfim, só vem uma orientação normativa nova com um novo posicionamento e essa anterior tem alguma referência? Não, exemplo... desculpe lhe interromper. Não. Quando há uma modificação a respeito do tema da orientação, e a SUB se manifesta sobre isso, ela altera a orientação. Então, tem determinadas orientações que porque eu não me lembro de cabeça, mas que se a gente abrir aqui, vai ter orientação normativa, SUB e tal, aí vai ter em vermelho ao lado, assim, alterada pela orientação tal. Então, você vai e você altera aquela orientação, para de fato não ficar algo desconexo, a pessoa pegar a orientação errada então, quando há uma manifestação subsequente da SUB sobre o tema daquela alteração, daquela orientação, ela vai e altera aquela orientação normativa. A 53 tem isso daí.
assim, as orientações, como o Cláudio falou, elas estão, você aplica, mesmo que elas forem antigas. E se tiver uma necessidade de modificação daquela alteração, isso é feito na própria orientação. E além disso, assim, tem alguns casos específicos, por exemplo, aquele que eu falei do alho em fevereiro do insalubridade de março, 2000 e tal, não lembro o ano. Depois teve um outro ato que dispensava das contestações. Então, no final, aquilo era quase que não era tão utilizado, porque teve depois um ato mais, vamos dizer, que permitia já você nem contestar, entendeu? Ó, tá vendo que dá para filtrar lá por status também? Algumas elas são puramente revogadas também. A gente tinha uma orientação sobre até a Lei 11.900, sobre juros, aí ela foi modificada depois. Então pode ser que tenha alguma revogada, mas aí você vai estar aparecendo lá, revogada. Não, essa é muito antiga. O que é essa? Essa é uma dispensa. Enfim, vamos adiante. Agora vamos tratar com vocês de um ponto que é muito importante, que imagino que vocês já saibam isso. Aqui na Procuradoria a gente aplica um modelo que, salvo engano da minha parte, é aplicado também pela AGU, que é o da inversão da lógica recursal. O que é que isso significa? De uma maneira geral, a lógica, quando você, na advocacia pública, na dúvida, recorro. E aí, o que é que foi feito em 2018? Se buscou inverter essa lógica. Em que sentido? Bom, os recursos extremos não devem ser interpostos como regra. A exceção é a interposição dos recursos extremos. Então, a gente teve a resolução PGE de 2018, e aí ela veio trazendo essa lógica, essa inversão da lógica recursal, e depois, em 2020, a gente teve a resolução PGE número 28 de 2020, que ela tratou da matéria, ela superou a de 2018, porque ela tratou também da dispensa de contestação. Então, vocês veem aqui, por exemplo, no artigo 5º, a pretensão de recorrer ao STF, ao STJ, ao TST, deverá ser feita mediante representação à chefia. Então, se entender que é o caso de recorrer, o colega vai e faz uma representação para a chefia autorizar a interposição do recurso. Agora, essa inversão da lógica recursal, como eu disse, é a regra, mas ela comporta exceções. Então, no artigo 6º, você vê que ele não se aplica aos processos de acompanhamento especial, bem como em casos indicados em atos das subprocuradorias gerais. Então, processo de acompanhamento especial, a gente tem isso nas rotinas do contencioso, as rotinas definem, e é importante vocês terem em mente o seguinte: não é porque, por um equívoco, no sistema de acompanhamento de processos não está lá classificado como acompanhamento especial, que caso o processo, a ação se adeque àquelas hipóteses de acompanhamento especial, que ela não vai ser de acompanhamento especial. Às vezes tem processo, tem ação de acompanhamento especial que não está adequadamente classificada no sistema. Então é importante vocês terem essa visão, e se for o caso, até se vocês identificarem, vamos dizer, uma ação coletiva que não está lá como de acompanhamento especial, vocês falarem com a chefia, tem uma ação aqui que eu acho que é de acompanhamento especial e que não está classificada, para que se altere o sistema, se altere a classificação para acompanhamento especial. E
aqui vocês veem que se fala em outros casos indicados em atos das subprocuradorias. No caso do contencioso geral, nós temos a portaria número 2, de 15 de junho de 2018, aí vocês vão pensar, bom, mas a resolução é de 2020 e a portaria de 2018, mas vocês vão lembrar que eu mencionei que houve uma resolução em 2018, na sequência foi editada essa portaria e depois, em 2020, tem uma nova resolução da Procuradora-Geral, mas que, à época, o subprocurador entendeu que, como essa nova resolução, no tocante à inversão da lógica recursal, ela praticamente manteve a anterior, poderia ser mantida essa portaria. E essa portaria, ela traz hipóteses em que não se aplica a inversão da lógica recursal. Então, é importante vocês conhecerem essa portaria para evitar qualquer equívoco. Eu não vou aqui ler para vocês as hipóteses, porque é uma lista grande. Então, é importante que vocês conheçam. Então, esse é um ponto que demanda atenção, essa questão dos recursos extremos. Agora, você quer apresentar as normas da PJ, Caio? Pode. Então, pronto. Então, vocês viram que eu mencionei aqui que a classificação de acompanhamento especial está nas rotinas do contencioso geral. Então, vocês podem vir aqui, rotinas do contencioso geral, dentro do campo normas, e vocês vão ter... Peraí, deixa eu ver. Vou fazer mais fácil aqui. Então, as rotinas no contencioso geral, é importante, assim, vocês lerem elas todas, dando um passo atrás. O que são as rotinas do contencioso geral? É uma resolução do gabinete da Procuradora-Geral, uma resolução da Procuradora-Geral, que trata, de uma maneira geral, do funcionamento do contencioso. Então, é importante que vocês conheçam as rotinas, vocês vão, lendo elas integralmente, vocês vão ver que alguns pontos estão um pouco descasados da realidade atual da Procuradoria. Porque nos últimos anos, vocês estão vendo que as rotinas são de 2021, e nos últimos anos a Procuradoria sofreu muitas modificações. Então, nós tivemos núcleos que foram criados, estruturas que foram suprimidas, formas de trabalho que foram drasticamente modificadas. Então, pode ser que, nesse ponto, as rotinas, em algum momento, estejam descasadas da realidade. Nós temos consciência disso, está sendo feito um trabalho de revisão dessas rotinas, e a ideia é ter, futuramente, num futuro próximo, uma atualização das rotinas. Mas, tendo isso em mente, eu vou dar uma visão geral das rotinas. Vocês vão ver aqui no sumário que nós temos disposições gerais, diretrizes de atuação do contencioso geral, então, cadastro, distribuição de processos, organização administrativa, então, temos conflito de atribuições, comunicações internas, externas, obrigações de fazer, auxílio entre as unidades, consulta de intimações, despesas processuais, contadores. Temos um capítulo da atuação finalística, então, ele trata de definição de polo de atuação, recurso e meio de impugnação, procedimentos em espécie, celebração de acordos. Tem algumas regras especiais de atuação, então vocês vão ver aqui o contencioso estratégico. Temos regras para atuação como fazenda autora. E eu vou só passar rapidamente por algumas
alguns artigos que eu acho importante, acho mais importantes para vocês conhecerem. Então, nós temos, por exemplo, o artigo 49, e quando eu chegar lá, vocês vão ver que ele trata da representação para dispensa de interposição de recurso. Então, ele diz, quando vocês entenderem, e aqui eu repito, lembrem que na lógica recursal inversa, para recursos extremos, como regra, você não vai precisar pedir a dispensa, mas em alguns casos você vai, e também você pode ter casos em que você precisa pedir a dispensa até de uma apelação, de um recurso ordinário, o que seja. Então, ele prevê aqui prazo para você fazer isso, como deve fazer, quem deve se manifestar, traz também orientações para chefias. Então, quando você tem muitas ações tratando de uma mesma matéria e a chefia identifica isso, ela não deve ficar deferindo diversas dispensas sem fazer uma representação para a sub, para que a sub, se for o caso, edite uma orientação normativa. Ou edite um comunicado modificando a forma de atuação do contencioso. Então, vocês vão ter, por exemplo, aqui no agravo de instrumento, como regra, essa análise sobre o cabimento ou não do agravo de instrumento cabe ao procurador. Então, ele faz a análise, se ele entender que não é o caso de agravo de instrumento, ele justifica na pasta e ponto. Mas nós temos hipóteses nas quais é necessário, no agravo de instrumento, solicitar a dispensa, quer dizer, não no agravo de instrumento, mas solicitar a dispensa de manejo do agravo de instrumento. Um outro artigo também importante é o artigo que trata da reclamação. Por quê? Porque a reclamação depende de prévia autorização da subprocuradoria, salvo naquelas hipóteses em que já há um modelo institucional. Então, por exemplo, hoje, na área de saúde, e aqui se eu errar o número do tema, não reparem não, mas porque não é minha área específica, mas, aqui, salvo engano, o tema 1, 2, 3, 4, nós temos um modelo de reclamação para esse tema. Então, nesse caso, não precisa de uma autorização da sub, mas em casos em que não há modelo, precisa haver uma orientação, uma autorização da subprocuradoria. Vocês vão ver nas rotinas que determinados atos demandam uma autorização da subprocuradoria, porque alguns atos envolvem aí também um componente político, às vezes, que demanda uma análise feita pelo subprocurador em contato, em discussão com a procuradora-geral, a respeito do cabimento e até da conveniência de se fazer aquele ato naquele momento. Então, vocês vão ver também, por exemplo, pedido de suspensão, que é algo que, às vezes, a gente precisa fazer. O pedido de suspensão, ele demanda uma autorização da subprocuradoria. Na prática, muitas vezes, a própria subprocuradoria faz o pedido de suspensão, porque são situações em que, na maioria das vezes, há uma urgência envolvida, então a própria subprocuradoria faz. Mas, seguindo adiante, vocês vão ver também, por exemplo, o pedido de uniformização de interpretação de lei. Ele vai ter uma aprovação escalonada. Então, o chefe da unidade, ele pode aprovar se for um pedido que for apresentado junto aos juizados. Se for um pedido junto ao STJ, vai demandar uma atuação da subprocuradoria. Da mesma forma, nós temos também o IRDR, o IAC, aqui o pedido de suspensão. E assim, quando eu estava pensando esses alertas,
Eu só queria dizer para vocês que, assim, isso aqui não surgiu do nada, tá? Isso aqui surgiu porque eu já vi pedido de suspensão que foi feito sem passar pela SUB e a gente recebeu um contato do gabinete da presidência de um tribunal. Só, olha, o presidente viu aqui o pedido de suspensão, ele pode receber vocês, tal, e ficou aquela coisa assim, um olhando para o outro, mas, pô, mas que pedido de suspensão? Aí quando você vai puxando o fio, você vai ver, o colega, coitado, ele foi até extremamente proativo, ele ficou muito preocupado com a ação, saiu uma liminar, no dia seguinte ele entrou com pedido de suspensão, sem avisar ninguém. E aí quem nos avisou foi a presidência do tribunal que iria analisar esse pedido de suspensão. Então, isso, eu faço esses alertas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Nós temos também os artigos que tratam da celebração de acordo. Cláudio, eu posso voltar um pouco na parte ainda das dispensas de recurso? Eu queria ver lá o artigo 46, 51 e 52. Não, obviamente, sem querer esgotar a matéria, mas a gente tem algumas normas, assim, vamos dizer, mais programáticas dentro das rotinas e depois normas mais objetivas que tratam de hipóteses específicas. Então, tem depois lá também o sexto, lá para cima, que fala também de normas gerais, mas nessa parte de recursos, é interessante conhecer isso para dar um norte, né, uma orientação do que a gente deve pensar na hora da atuação judicial. Então, fala-se aqui que a impugnação das decisões será pautada por essas diretrizes. Então, uniformização de teses, diálogo com os precedentes judiciais. A gente vê essa questão do diálogo com os precedentes judiciais em todas aquelas orientações normativas, por exemplo, em que os precedentes são analisados. Otimização e racionalização de atuação, avaliação criteriosa do custo-benefício em termos de custo processual, do que recorrer ou não recorrer. Então, já é importante assim, a gente ter uma noção de pensar dessa maneira, acredito eu. E indo aqui para o 51 e 52, eles tratam lá dos recursos de apelação e agravo de instrumento. Então, aqui, o 51, a apelação e recurso inominado. Então, a apelação, em regra, é analisada lá na unidade mesmo. Então, tiver na PJ, lá na PJ, na PCAI, é analisada na PCAI. Exceto os casos de acompanhamento especial. Então, também é importante, assim, vocês terem em mente que se você está com caso de acompanhamento especial, é bom fazer a dispensa o quanto antes, porque isso vai ser analisado por várias pessoas, né? E, às vezes, mesmo que esteja lá que vai ser decidido na subprocuradoria-geral, mas às vezes é um caso muito relevante que pode até demandar uma conversa com o gabinete do procurador-geral, enfim. Como isso vai ser visto por muita gente, é bom você fazer o quanto antes. Já diferente de uma apelação, num caso que não é de acompanhamento especial, aí, né, a gente vê na unidade, não tem tanta dificuldade. Se sobrar tempo ainda, eu ia falar, a gente tem normas suplementares da PJ, que o parágrafo único fala que essa competência pode ser delegada. No caso de recurso nominado, tem uma portaria, a portaria 4 da PJ, mas não precisa nem abrir, não. Não? Porque, assim, essa portaria fala que todos os recursos nominados são analisados nas coordenadorias, na coordenação dos núcleos. Então, isso nem vem para a unidade. Então, a sua própria coordenação já avalia se for recurso nominado. Eu só ia, Caio, aproveitando, você fez uma ressalva muito boa. Nos processos de acompanhamento especial, não só o pedido de dispensa, tudo que vocês puderem, façam com mais antecedência. Por quê? São processos mais delicados, que normalmente vão passar pela SUB, às vezes precisam de um posicionamento da secretaria, às vezes precisam de um posicionamento da procuradora-geral, às vezes precisam até, depender da situação, de um posicionamento do governador. Então, são processos que sempre têm um trâmite mais extenso.
Então, seja pedido de dispensa, sejam as peças, nos processos de acompanhamento especial, se vocês puderem fazer com mais antecedência, é melhor, justamente para evitar sobressalto. E aí, no 52, a gente tem a hipótese que esse caso é bastante importante, porque ele acontece bastante, do agravo de instrumento. Então, em regra, vocês que analisam se vão interpor ou não o agravo, se acharem que deve fazer. É lógico que, eventualmente, naquela ideia de uniformização de atuação que está lá em cima, a gente pode imaginar que uma coordenação lá no núcleo de vocês internamente debatam uma determinada situação específica. Olha, está tendo muito caso disso, está muito processo desse assunto, ou até mesmo a secretaria entre em contato com a gente e fale, olha, por exemplo, um concurso que estiver acontecendo, e um monte de gente entra com ação em relação a esse concurso. Olha, isso daí que está acontecendo está causando muito transtorno, e seria interessante se a gente tentasse evitar essa situação. E aí vocês podem falar, agora disso a gente vai recorrer. Então, pode ser que internamente vocês decidam de uma maneira específica, mas em regra, você vai decidir se vai interpor o recurso ou não, exceto nessas hipóteses aqui, que tem tutela antecedente sujeita à estabilização. Aí, em regra, nesses casos aqui, só que vai pedir dispensa, entendeu? No caput é autodispensa, vamos chamar assim. E no parágrafo único, aí sim, pede-se a dispensa. Então, essa tutela antecedente, né, que é raro, né, ter esses casos, e na maioria das vezes, assim, acho que mais da metade das vezes que eu vi realmente tutela antecedente estava pedindo em situações erradas ou que não cabia, ou era uma tutela, na verdade, incidental, e ele falava que era antecedente, ou até o juiz apreciava errado. Essa é a primeira hipótese, não é tão comum. Mas vamos ver lá as outras aqui. Demandas trabalhistas. Decisão que impõe a reclassificação ou equiparação de servidor público, concessão de aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza. Na verdade, isso daqui tem uma lei que fala a respeito disso, né? De que, em verdade, não se poderia conceder a antecipação de tutela nessas situações, equivalente à antecipação do mandado de segurança. Então, se acontecendo esse caso, tem que solicitar a dispensa. E decisão proferida em processo de acompanhamento especial também tem que solicitar a dispensa para não interpor o agravo de instrumento. Aí aqui ele fala, nas rotinas mesmo, fala que os recursos aos tribunais superiores são apreciados em outra norma, né, que é aquela que a gente viu antes. E eu queria ver também, assim, isoladamente, o 136, porque ele fala um pouco da impugnação na fase de execução. E o 137 também, porque o 137 ele também trata de uma situação de agravo de instrumento, mas aí no momento do cumprimento de sentença, especificamente no cumprimento de obrigação de pagar. Tem já uma dispensa genérica, o 136, isso, é o 136. Então, esse daqui também é importante porque é bastante usado no dia a dia. A impugnação e execução, ela fica dispensada quando o montante controvertido for até 100 UFESPs, independente do valor da execução. Isso daqui é muito comum, porque às vezes o exequente usa um índice errado, ou tem um erro na conta, um erro material, vamos dizer assim. Ele colocou realmente por um deslize e colocou aí uma diferencinha, uma diferença pequena, né? Sem os FESPs não é nem tão pouca coisa, mas a gente não impugne nessas pequenas diferenças, porque o custo processual não vale a pena. Outra hipótese, quando for até superior a 100 UFESPs, até 600 UFESPs, mas não ultrapassa 1% do valor da execução, em face da insignificância cotejada com o valor total do débito. Então, para execuções maiores, pode ser até 600 UFESPs. E depois, execução com pluralidade de exequentes, o limite é acrescido de 20 UFES por exequente. Aí,
tem algumas ressalvas, ainda que enquadrados os limites, se houver questões processuais ou de mérito que recomendem. Então, sempre analisa-se caso a caso. E o 137, subir um pouquinho, por favor, Cláudio, fala que se você fez a impugnação e por acaso ela não foi acolhida, aí é uma hipótese também específica de agravo de instrumento, mas que é do 137, não é lá do 52. Se o montante controvertido não for de 300 UFESPs, aí você pode também não interpor o recurso em face da decisão que deixar de acolher a impugnação com base nessa dispensa geral do 137. É isso. Então, já caminhando para o final, 2 grupos de artigos que eu acho que também vocês deveriam dar uma olhada com mais calma, são aqueles, nós temos aqui no 117, que tratam da dispensa de ajuizamento, os 117 seguintes. Então, vocês veem também que lá nós tínhamos uma dispensa com base no valor de 1.200 UFESPs. Esse valor vai ser utilizado até por uma questão de coerência em muitos pontos das rotinas. Então, nós temos essa seção 3, que trata das hipóteses de dispensa de ajuizamento e desistência da ação. Então, aqui fica dispensado ajuizamento de ação judicial autorizada a existência de ação proposta se o crédito atualizado não ultrapassar 1.200 UFESPs. Vejam que o crédito tem que ser atualizado. Isso eu acho que dá uns R$45.000, mais ou menos, salvo engano, com o valor da UFESP. E isso é atualizado todo ano, né? Todo ano a Secretaria da Fazenda solta o valor da UFESP do ano, que baliza para não ficar colocando números que teriam que ser atualizados na própria rotina. Sem prejuízo, claro, de vocês analisarem depois, lerem com mais calma e verem caso a caso. Então, nós temos aqui também no 119 uma hipótese de dispensa de ajuizamento que não é pelo valor. Então, quando o procurador verificar que não tem fundamento jurídico plausível, não há interesse público, que a demanda ela vai conflitar com alguma tese firmada no âmbito da Procuradoria. Então, há diversas hipóteses em que ele vai representar para a chefia imediata para fazer o acordo, para não ajuizar. E nós temos também os artigos 80 e 81, como eu tinha falado anteriormente, nós temos uma seção que trata do contencioso estratégico, e dentro dessa seção nós temos a definição dos processos de acompanhamento especial. Então, no artigo 80, ele traz quais são aqueles processos que são considerados de acompanhamento especial. Lembrando que a SUB pode ampliar esse rol em ato próprio, mas nós temos aqui diversas ações, e no artigo 81, nós temos, para ficar mais claro, o que esse acompanhamento especial envolve. Então, são processos em que vai haver uma verificação periódica do andamento, são processos em que deve haver necessariamente a distribuição de memoriais, vai haver o despacho, por exemplo. Eu já despachei muito com o Caio os processos de acompanhamento especial que ele acompanhava. Nós despachamos no tribunal já algumas vezes. Nesses processos, como eu falei, há um contato muito mais próximo com a subprocuradoria, então, muitas vezes, esse despacho é feito junto com alguém da subprocuradoria. Até isso é importante vocês terem em mente, porque se vocês tiverem um processo de acompanhamento especial e precisarem despachar, é interessante que vocês acionem a subprocuradoria para alguém da subprocuradoria ir com vocês
muitas vezes, o próprio pedido de agendamento nós fazemos pela subprocuradoria, porque isso pode parecer completamente absurdo, fato é, mas na prática, quando chega um e-mail da subprocuradoria, o que a gente vê é que esse agendamento é feito muito mais rápido. O Caio sabe como funciona. Então, quando vocês tiverem um processo de acompanhamento especial e tiverem a necessidade, e aí vocês vão vendo com o tempo. Então, cada desembargador, cada Câmara, órgão do Tribunal de Justiça tem uma rotina. Por exemplo, o órgão especial, de uma maneira geral, salvo o relator, eles não gostam de despachar os processos da pauta da semana subsequente àquela que se encontra com a pauta aberta. Então, para ser mais claro, a pauta do órgão especial é na quarta-feira. Vocês normalmente só despacham, vamos dizer, hoje é uma segunda-feira. Eu só conseguiria despachar hoje os processos que estão na pauta de quarta-feira. A maioria dos desembargadores do órgão especial, se eu tentar despachar um processo da quarta-feira da próxima semana, ele vai dizer, não, aguarde a divulgação definitiva da pauta e aí você pede o agendamento. Então, com o tempo, vocês vão vendo qual a rotina de cada órgão, cada Câmara, cada turma do Tribunal de Justiça, e aí, com base nisso, quando vocês identificarem que é o momento de pedir um despacho, vocês comunicam a sub para que a subprocuradoria possa atuar juntamente com vocês, dar o apoio que for necessário, enfim. E a gente tinha separado também uns artigos que tratam de acordo, mas eu acho que pelo horário, Caio, o que é que você acha? Você ainda quer falar das normas da PJ, né? Quer dar uma passada? Não? Eu acho que vamos tentar compensar o horário. E assim, não adianta eu ficar dizendo aqui para vocês, tal hipótese. Não, o que é importante vocês terem em mente quando vocês lerem as rotinas, os dispositivos que tratam de acordo. Primeiro, há uma divisão, então, há dispositivos que tratam de acordo quando o Estado figura como autor e há dispositivos que tratam quando o Estado figura como réu. Vocês vão ver que nas rotinas há previsão de que tem que ter no máximo X parcelas, o número de parcelas varia de acordo com o valor, esse tipo de coisa. Isso não é estanque, tá? Se vocês identificarem um processo em que há a possibilidade de acordo e aqueles critérios, aqueles parâmetros das rotinas não permitiriam, seriam um empecilho para a celebração do acordo, e vocês entenderem que aquele acordo é benéfico, vocês podem representar para a chefia de vocês, que vai representar, se for o caso, dependendo do valor, para a sub, para ter uma autorização para esse acordo. Normalmente, quando você vai sobrepujar, quando você vai desrespeitar aqueles limites das rotinas, como as rotinas são oriundas de um ato da Procuradora-Geral, normalmente é feita uma representação para a chefia, que manda para a sub e nós pedimos uma autorização à Procuradora-Geral. Mas o que eu quero dizer para vocês é, muitas vezes, isso não é um impeditivo para um acordo, isso é um norte para a regra geral. Mas, por exemplo, tem umas 2 semanas que eu fiz um despacho, nós encaminhamos o gabinete da Procuradora-Geral, deferindo a celebração de acordo num caso em que se precisava superar o número de parcelas previstas na rotina, nas rotinas do contencioso. E por que isso? Porque o colega fez uma representação cuidadosa, demonstrando que já tinha sido feita uma pesquisa patrimonial, era uma dívida de, salvo engano, de R$150 mil, tudo que se tinha conseguido foi um carro já com idade avançada no valor de R$30 mil, quer dizer, aquela era a melhor saída para garantir a satisfação do crédito do Estado, dado o contexto que se apresentava. Então, naquele contexto, nós entendemos que o acordo é que ia viabilizar
que o Estado recebesse aquele valor. Se a gente não fizesse o acordo, a gente ia ficar reiteradamente tentando achar patrimônio do devedor e não ia conseguir. Então, se optou por ultrapassar os limites das rotinas. Mas, de uma maneira geral, era isso que nós tínhamos trazido para vocês. A gente tentou não ser exaustivo, não ser enfadonho, ficar aqui lendo coisas que vocês daqui a 10 dias iriam esquecer. A gente quis realmente passar uma visão geral, mas o importante é que vocês abram as rotinas, leiam as rotinas, explorem o SharePoint. A doutora Juliana já está falando com quem cuida do SharePoint para fazer o cadastro de todos vocês, para que vocês possam ter acesso ao SharePoint. Então, só assim, fuçando mesmo o SharePoint, que vocês vão saber direito o que é que existe lá dentro, e aquilo pode ser útil numa situação. Às vezes vocês estão com pressa, estão com a dúvida que querem solucionar rápido, e o SharePoint pode ajudar muito. Eu também colocando como uma mensagem final, assim, acho que um pouco do propósito da gente ter, até ia colocar aqui algumas situações aqui do acompanhamento especial, só para vocês terem uma ideia, assim, do que são esses casos. Então, recurso especial, recurso com repercussão geral admitida perante os tribunais superiores, ações coletivas, ação de improbidade administrativa, ação judicial que seja instaurada em RDR, IAC, né, ou arguição de inconstitucionalidade. Não vou colocar todas aqui, mas sempre tem as ações civis públicas, as ações coletivas em geral, salvo aquelas ajuizadas no interesse de pessoa física determinada, porque tem alguns casos que para um menor, né? Isso é muito comum no interior, vocês vão ver. Às vezes o Ministério Público entra com uma ação civil pública no interesse de um menor específico. Então, aí já já foge um pouco da regra geral. Do acompanhamento especial. Mas, enfim, todas essas normas, eu acho que é importante a gente dizer um pouco que elas servem também para a gente ter uma atuação mais padronizada, mais harmônica possível, mas sem que isso impossibilite que vocês analisem os casos e tenham uma independência técnica do procurador, né? Fazendo assim uma comparação, da mesma maneira que hoje nós temos precedentes vinculantes e o juiz que está lá é obrigado a seguir aquele precedente vinculante, a gente tem orientações, tem normas que devem ser seguidas por todos, porque senão cada um vai para um lado, a gente não chega em lugar nenhum, a gente tem que agir conjuntamente, e isso é importante, a gente ter um espírito de corpo, de que a gente está aqui fazendo um trabalho em comum, todos estão, todos querem chegar no estado de São Paulo melhor, numa atuação melhor do contencioso geral, e é para isso que servem essas normas. E, a despeito disso, cada um vai analisar no caso concreto se aquilo se aplica ou não se aplica, se os fatos permitem ou não permitem aquela solução, se aquele, como o Cláudio acabou de colocar aqui, se aquele acordo naquela hipótese específica é mais interessante ou não, a despeito de ter uma questão que conflitaria em tese com uma determinada norma. Então, eu acho que essa que é a ideia, da gente trazer essas orientações e as rotinas, e recomendamos a todos, lógico, que pelo menos uma vez passem por todas as rotinas, até porque às vezes você quer saber um pouco como que o outro setor atua, que dá para fazer ou não dá para fazer, é bom passar por todas as rotinas e consultá-las quando tiver dúvida também, né? Acho que é isso. É isso, o que o Caio falou é muito certo, assim, as rotinas são um norte, não significa que uma ação muito importante, mas que não está aqui no rol de acompanhamento especial, não posso contar com o apoio da SUB, não, pode, vocês conversam, a gente vai ver se realmente é o caso, se for o caso, vai ter uma atuação conjunta, assim como, o acordo não está de acordo com os parâmetros, não. Mas vamos ver, é melhor para o interesse do Estado fazer o acordo mesmo fora dos parâmetros? Não, então vamos fazer. De uma maneira geral, as rotinas tentam dar uma padronização, evitando que cada pessoa possa individualmente definir qual o melhor padrão. Não, na teoria o melhor padrão é esse. É possível fugir desse padrão?
mas isso vai demandar uma conversa envolvendo mais de uma pessoa para que essa decisão possa ser mais amadurecida. Então, vai ser o colega com a chefia da unidade, com a sub, em determinadas situações com a procuradora-geral, enfim, mas não vai ser uma decisão de uma pessoa isolada. É isso. Espero que tenha ajudado vocês. É importante vocês olharem as rotinas, olharem o SharePoint, mas isso aí vai ser com o passar do tempo mesmo, que vocês vão pegando a prática e começando a memorizar as principais hipóteses. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vocês estão liberados para o almoço. Lembrem do token, vocês vão precisar do token. Então, tirem algum horário para fazer. À tarde, vocês retornam às 14 horas, pelo que me foi dito. Então, bom almoço para todos.